Facebook está lançando sua moeda, a Libra. Olá, eu sou o Cava e hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Para fazer esse texto eu tive uma ajuda, meu irmão Guilherme Cavalini é um especialista em criptomoeda, me ajudou a discutir sobre o assunto, fazer uma revisão técnica, né, porque é muita coisa nova surgindo aí e a gente precisa entender ainda com calma. Mas já dá para falar sobre o assunto, então é isso que a gente vai falar aqui hoje. Antes de continuar, eu vou fazer um pedido, se inscreve no canal, dá like, porque ajuda muito o YouTube a divulgar não só meus vídeos, mas também que o canal cresça bastante e me incentiva a fazer novos vídeos. O Facebook está lançando sua moeda, a Libra. Bom, e não é só a moeda, né? Você tem todo um ecossistema nessa história. Então, comparado ao Bitcoin, seria a moeda, mas você também tem a carteira digital, você também tem a parte de estrutura técnica que sustenta isso, né? Que seria o equivalente ao blockchain. Você também tem toda a parte de contrato inteligente, como você tem no Ethereum da vida. Enfim, é todo um ecossistema em volta disso para fazer o negócio funcionar. E não é só o Facebook também, né? Hoje são 28 empresas que vão virar 100 e quando isso acontecer o Facebook vai mandar em apenas 1% dessa história toda. Não é uma discussão simples, não só porque é algo novo, mas muito técnico, mas também porque as pessoas que mais entendem de criptomoeda hoje acabam sendo evangelistas de Bitcoin. E aí você falar com essas pessoas, elas acreditam que o Bitcoin é o paraíso, então nada que surge que não seja exatamente igual ao Bitcoin não é legal. Então muitos dos argumentos que estão sendo usados hoje é essa moeda não é igual ao Bitcoin, então ela não é legal. Não é tão simples assim. Dá para entender por que essas pessoas estão dizendo isso, falar sobre abertura e outras características do Bitcoin, mas é preciso explicar para as pessoas quais são os prós e contras, para elas poderem entender direitinho e fazer a comparação. E uma maneira de explicar um pouquinho o que é o Libra, acho que dá para dizer que a gente tem as moedas tradicionais, a gente tem na outra ponta o Bitcoin, né, extremamente revolucionário, e o Libra acho que daria para colocar no meio desses dois pontos aqui. Ele é mais revolucionário do que uma moeda tradicional, obviamente, mas ele é menos revolucionário do que o Bitcoin. E por que ele está no meio do caminho? Para começar, porque ele é uma moeda mundial. Além disso, ele não é centralizado, mas também não é totalmente descentralizado. Você tem aí 28 empresas, que no futuro vão virar 100, mas ainda assim não dá para chamar isso de totalmente descentralizado. E outra coisa é a velocidade de transação, né? O dinheiro comum hoje tem essa percepção de velocidade de compra e de efetuar a transação muito rápido, né? Não quer dizer que a transação em si tenha sido muito rápida, você tem cartão de crédito, tem banco e tudo mais, mas você tem a sensação de que você resolveu isso em um segundo. E no caso do Bitcoin, a efetivação demora vários minutos, então ela fica no meio do caminho também nesse ponto. Outra coisa é que ela tem lastro. Não vai ser uma única moeda, vai ser um cesto de moedas e também com títulos de dívida de governo, enfim, um monte de outras coisas, mas ela vai ter lastro. E ela vai ser estável, né? Quando a gente fala de estável, eu estou falando de ser menos volátil do que é o Bitcoin. Isso é muito relevante para algumas questões. E como eu falei, ela não é 100% descentralizada, né? Porque você tem essas 28 empresas, mas é muito mais descentralizada do que você ter isso num banco ou numa única empresa. Ela não é tão revolucionária quanto o Bitcoin porque ela não é aberta, ela não é neutra, ela não é isenta de censura, não é pública, né? Então, diferente do Bitcoin que qualquer pessoa pode usar, inclusive sem verificação, não importa quem você é, onde você mora, o governo não consegue proibir, né? Então, se você atingir todos os requerimentos técnicos, você consegue utilizar sem pedir autorização para ninguém, para nada, enfim. Então, a única coisa que a Libra seria disso tudo seria sem fronteira. Mas nem isso é 100% verdadeiro, porque como ela pertence a essas grandes empresas, elas respondem à legislação dos seus países e mesmo que a Libra esteja em Genebra, esses caras podem sofrer muita censura e a moeda, consequentemente, sofrer com isso também. Porém, o mais maluco dessa história toda é que é justamente o fato dela não ser tão revolucionária, ela está no meio do caminho entre uma moeda tradicional e o Bitcoin, talvez seja a maior força dela. Ser controlada por 28 ou 100 empresas no futuro próximo é muito ruim em alguns aspectos, mas é muito bom por outro. É muito mais prático. O consensus do Bitcoin, todo mundo brinca que é a pior reunião de condomínio do mundo. Até por questões de diminuir segurança e tudo mais, é muito difícil você mudar as regras do Bitcoin, é praticamente impossível. Já esses caras poderão mudar a regra dessa moeda quando e como eles quiserem, inclusive deixando ela muito mais próxima do Bitcoin no futuro. Outra coisa, ser estável, né, ou ser pouco volátil, também vai ajudar muito a realizar transações no dia a dia. Se você vende um produto e você tem que pagar seus fornecedores, você poder receber seu dinheiro e pagar daqui 1, 2, 3 dias sem ter um medo de que essa moeda vai mudar muito o valor, faz toda a diferença do mundo. E essa questão de você ter 100 empresas também, uma boa parte dessas empresas são empresas muito grandes, que têm muitos usuários e que têm muita grana. Então,
Isso pode ajudar também esses caras a criarem serviços e botarem esses usuários rapidamente usando essa moeda e ganhar muitos adeptos em muito pouco tempo. Então isso também é uma vantagem. A gente está falando de não só do Facebook, mas também Visa, Mastercard, Uber, Spotify, enfim, tem bastante gente aí. Se somar a quantidade de usuários que todos esses caras têm, dá alguns bilhões de pessoas. Isso ajuda ou atrapalha o Bitcoin? Cara, eu acho que as duas coisas. Eu acho que pode ajudar, porque pode criar o hábito de usar uma segunda moeda para as pessoas comuns, criar o hábito de usar criptomoedas, né, com todas as questões técnicas que a gente tem, com chave pública e privada, um monte de chatice que tem, para trazer usabilidade para isso, né? Então, o Facebook criar um aplicativo serve de exemplo para criar amanhã um próximo aplicativo para o Bitcoin. Também pode ajudar a criar hábito não só nos usuários, mas também em empresas, colocar um monte de empresa para usar e para receber criptomoedas, né, no caso a Libra. Então, desse ponto de vista, a Libra pode ser uma maneira de impulsionar o Bitcoin no futuro. Por outro lado, também pode atrapalhar. Porque se a Libra se tornar amplamente usada, por que as pessoas iriam migrar ou passar a usar Bitcoin? Nesse caso, o Bitcoin poderia virar só uma reserva de valor. Não é pouca coisa, mas perto de tudo que eu acho que ele poderia ser, eu acho que é muito pouca coisa. Ainda que o Bitcoin tenha muitas outras vantagens, né, fica difícil você convencer as pessoas comuns dessas vantagens. Tua tia, o dono da padoca, o mexicano que mora nos Estados Unidos quer mandar dinheiro para a mãe que mora no México. Você falar para esses caras que a Libra não vai poder ser usada na Coreia do Norte, se isso acontecer, esses caras não estão muito preocupados com isso, né? Não está no problema do dia a dia deles. E isso pode virar no futuro uma discussão similar ao que foi a guerra do Betamax e do VHS. Né? Para quem não lembra, dois formatos de vídeo e todo mundo, ou muita gente acreditava que o Betamax era muito melhor, mas quem acabou ganhando o mercado foi o VHS e o Betamax ficou para a história. Então isso pode ser similar ao que vai acontecer com Libra e com Bitcoin. Riscos que a gente tem nessa história. Bom, o mais óbvio é deixar seu dinheiro e toda a informação de transação na mão de uma empresa, que é o Facebook, ou o Uber, ou outros parceiros que não são necessariamente confiáveis nesse aspecto. Né? Dizer que as suas informações vão ser compartilhadas, a não ser que você queira, esta expressão, ela é pegadinha, né? A promiscuidade de dados já rola muito grande no ambiente digital. Dizer que suas informações só vão ser usadas se você quiser, muitas vezes você é obrigado a passar isso para poder usar o serviço, enfim. Então é meio duvidoso e é muito preocupante, e confiar no Facebook está cada vez mais difícil. E quem que perde nessa história? Bom, primeiro os bancos tradicionais, né, que vão ser pressionados para evoluírem mais rápido. Né, mais uma vez vão ser forçados a evoluir. A gente já tem as startups fazendo isso, o próprio Bitcoin de alguma maneira ou outra, mas o que muda na Libra é uma força muito grande para trazer isso com uma carga, uma velocidade muito grande. Tá? Então, muita gente usando, pessoas comuns usando, enfim, então isso pode acelerar o processo. Banco Central de muitos países também podem ter bastante impacto, não vão perder 100% da força, porque não é o Bitcoin, mas podem perder bastante força. E por isso tem muita gente reclamando já, né? Então você tem ministro de Finanças da França que já é contra, membro do Legislativo lá da Rússia dizendo que vai proibir na Rússia, você tem muita gente graúda nos Estados Unidos já mandando o Facebook parar com isso, então já tem muita gente com medo e incomodado com essa história. Agora, o futuro vai ser interessante. O que acontece se a Libra for amplamente aceita, for um tremendo sucesso, e de repente o governo norte-americano mudar alguma legislação ou criar uma pressão muito grande para que essas 28 empresas matarem a Libra, proibirem a Libra, fecharem a Libra. O que acontece? Todo mundo migra para o Bitcoin? Então os próximos anos vão ser muito interessantes. Não estamos falando de 10 anos aí, estamos falando talvez de muito menos do que isso. Então é isso, gente. Já sabe, gostou? Se inscreve no canal, é muito importante dar like. Recomenda para os amigos para ajudar o canal a crescer e continuar fazendo mais vídeos. Valeu!